você soltar o sistema, você está seguro novamente. Sempre em 2 pontos. Beleza, Patrick? Então, bora lá para outra. Bom, pessoal, então, como nós vimos aí essa noção a respeito de ponto de fixação dos sistemas, dos blocantes, mosquetão, as cordas, enfim, é importante nós entender o seguinte: corda exerce importante papel na atividade de resgate e trabalho em altura. Ela é essencial. As peculiaridades de uma corda, ela vai seguir padrão definido. Então nós temos corda aqui, por exemplo, uma semi-estática, ou seja, ela tem movimentos. A movimentação dela chega até 8%. Quando ela atinge determinado valor, ou seja, 80 kg força, lembra lá da lei de Newton? Então nós precisamos ter uma tensão sobre o sistema para ter essa elasticidade do sistema. Então, a partir de 80 kg força, aí ela vai sofrer essa elasticidade. Ela é assim para ter um sistema de absorvedor de impacto, porque ela é para escalar dessa corda aqui, é acesso por corda. Agora essa branca para ter aqui não. Interessante que essa branca, ela é uma corda estática, então significa que ela não tem dilatação. Entendeu? E isso tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com a constituição da corda. Se você pegar a ponta da sua, você pode puxar, que você vai ver que a sua corda, ela tem uns filamentos internos. Isso é chamada alma da corda. Então você vê que a alma ela é solta da capa. Então significa que essa corda, ela é uma corda traçada. Ela, se fosse uma corda trançada, a capa e a alma seriam juntas. Se ela é trançada, significa que a alma ela é solta, deslocada da capa. Por quê? Porque a capa, ele é um indicador, essa parte que eu estou vendo é um indicador de proteção mecânica. Se acontecer dela romper, algum ponto ficar rompido, a gente consegue ver. E com isso a gente sabe, a corda está condenada. Beleza? Por isso que é feito dessa maneira. Outra coisa importante entender é que essas cordas todas, elas são em poliamida, é uma matéria-prima, é a base da confecção das cordas. Existem outras matérias-primas, sim, que são mais caras, que é o caso do aramida. Aramida é de extrema resistência, que nada mais é do que a composição do colete balístico, né? Se ele aguenta uma bala, então seria o melhor material, só que é muito caro. E existem essas cordas de aramida? Sim. Aonde? Em linha de transmissão. A linha de transmissões, ela usa as cordas em aramidas. Por quê? Porque ela exerce funções de alta resistências. Se aplica muita força na linha de transmissão quando está fazendo o sistema de descida dos eletricistas ao potencial. Porque elas geralmente estão dobradas e estão sendo puxadas no troller. E, inclusive nas passagens dos condutores. No momento eu vou apresentar para vocês os metais. Quando a gente fala de cordas, fita de ancoragens, sistemas sintéticos, tá? Nós estamos tratando de fibras, né? Nós estamos tratando de elementos flexíveis. Existe no princípio da mecânica aí alguns termos ductíveis, flexíveis, estáticos, enfim. Esses materiais na seleção para efeitos do cumprimento da portaria 313, portaria CIT de 2012, ela vai remeter aí a necessidade da gente apropriar algumas MBR para cumprimento desta lei, tá? Pega isso. Então nós temos os materiais sintéticos e os materiais metais, tá? Entre os metais estão os duralumínio, tá? E os aços. Então nós temos aços e alumínio, onde apropriado para efeito de sistema contra queda em altura. Como eu disse, o nó vai servir para bloquear o que? Manilhas, tá certo? Eu posso bloquear uma manilha, ou melhor, posso passar o nó e fazer ela como um ponto de
ancoragem com a manilha. A manilha tem diversos tamanhos, bitolas, posso usar os mosquetão, isso aqui são duro alumínio, tem também os aço galvanizado, esse aqui são tudo tipo assimétrico, mas nós temos outros modelos chamados tipo D, que é esse modelo aqui, por exemplo. Tá? E temos no mosquetão, para efeito de entendimento, a seguinte constituição: nós temos a espinha do mosquetão, onde que está o seu centro de maior força, resistividade. A espinha, aí depois nós temos a parte da rosca e o feixe e o sistema de mola do mosquetão. Essa é a divisão de um mosquetão. Se eu pegar uma manilha, nós vamos perceber que ela é mais simples. Ela tem um sistema de rosca, certo? E um sistema de furo passante, tá? Então veja bem, a rosca de uma manilha, ela está, para efeito de passos de rosca, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, em média de 5 fusos de roscas, que a gente consegue medir isso, tanto essa do diâmetro do pino, como a interna do parafuso. Então isso aqui, ela acaba se tornando, na verdade, se torna uma porca. Essa se torna uma porca e essa se torna um parafuso. E a gente consegue medir isso. Da mesma forma que eu passei para vocês lá. Eu consigo fazer a medição dessa rosca, né? Nesse caso aqui, ela está em polegada. Então ela está 1 polegada, 1,25 polegadas, é essa manilha, tá? Se vocês quiserem mais informação, solicite, eu passo para vocês como é que vai medir esse sistema de polegada no paquímetro e como é que acha o fuso da rosca, para a gente determinar se a rosca é em polegada, se ela é em milímetro, ou seja, medida métrica, enfim. Então nós temos aí mosquetão, ou as manilhas e as porco-olhal, tá certo? A porco-olhal, essa aqui em particular, ela também está em polegada. Se eu for comprar um equipamento de fixação e ele estiver em polegada, um deles estiver em polegada, por exemplo a porco-olhal, necessariamente o meu para-bolso, que é o sistema que vai travar lá no concreto, ele precisa estar em polegada também, tá? Os dois têm que estar em polegada. Se eu tiver uma medida métrica, ou seja, milímetro, num para-bolso e uma porco-olhal em polegada, o passo, o FPP, que é o fio por polegada, ele não vai adaptar na medida métrica em milímetro da outra parte. Então ambas têm que estar na mesma medida SI, Sistema Internacional de Medidas, certo? Para a gente conseguir fazer com que o sistema atenda os pedidos, principalmente de cálculos, que a gente vai ter que fazer um cálculo depois. Entre eles é o cálculo do momento de carga, que esse sujeito aqui em particular, em determinada posição, ele vai ter um torque numa situação de queda, e a gente tem que fazer o cálculo desse torque. E aí vai ser uma matemática que a gente pode passar para vocês, inclusive para calcular a capacidade que a gente vai precisar para dimensionar o nosso parafuso, certo? Nosso sistema tem que ter uma capacidade resistível, e aí nós temos um princípio para a gente estabelecer qual que vai ser o tipo de parafuso. Então os parafusos, ele tem as denominações, se eles vai estar em rosca ou se ele vai estar em polegada, e qual é a característica. Esse aqui é um sextavado, tá? E ele está em polegada, e ele tem algumas outras informações que vai nos dar capacidade, ou melhor, percepção, para a gente selecionar eles para alguns tipos de sistema de ancoragem. Então esses são os metais, e não são aleatórios. Todos os metais têm uma
finalidade específica. Aqui é uma chapeleta. Chapeleta, especificamente, nós vamos estar utilizando ela em sistema de ancoragem. É onde eu tenho pontos estruturais, onde já existe memória de cálculo, de resistividade, onde eu vou fazer, conforme falei para você, estabelecer o elemento de fixação adequado de acordo com os padrões de cálculo que a gente vai ter que levantar para a gente estabelecer o ponto de ancoragem de forma eficaz, beleza? Então, chapeleta, porco-olhal, tá? E fitas tubulares, que vão representar por a fita desse talabarte, né? Esse talabarte que foi rompido para efeito de teste, de cálculo. Então, as fitas tubulares, elas são sintéticas e ela também tem resistividade, memória de cálculo suficiente para a gente poder utilizar em determinados pontos, por exemplo, um pilar, chamado ponto bomba, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí um teste de ruptura, cisalhamento de uma corda de 13 milímetros através desse sistema hidráulico que é para 15 toneladas, tá? 15 mil quilos. E aí